Boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez o convite. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João e eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento mais uma vez. Oremos? Senhor nosso Deus e amado Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e pedir nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, conduza esse momento ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração e à nossa mente, transforme aquilo que precisa ser transformado e ajude-nos, ó Deus, a agir conforme a Tua santa e boa vontade, em nome de Jesus, amém. Também estou muito feliz, um cheirinho de bancos novos na igreja, que bênção, Deus seja louvado, parabéns. E eu fico muito feliz em ver a casa do Senhor, né, a cada dia mais melhorando. E a gente ali na Central também está num desafio também grande de fazer algumas reformas. E que Deus, peço que vocês orem por isso. E a gente vai estar orando para que vocês continuem também aqui. Eu sei que não está pronto ainda, tem muita coisa para ser feita, parece que a igreja nunca fica pronta, né? É uma sensação de que a gente está sempre mexendo, reformando, mas assim como a gente precisa estar sempre reformando a nossa vida, reavivamento e reforma, a casa do Senhor também precisa melhorar constantemente, tudo para a honra e glória dEle, amém? E quando a gente faz isso, lá na Central a gente tem um pensamento seguinte, a gente não faz com aquele sentimento de ficarmos, nossa, como estamos bem, não, o objetivo é nós estarmos com a melhor estrutura para servirmos da melhor maneira a nossa comunidade. Amém? Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que existem tipos de fé? Sim ou não? Existe tipo de fé? E aí, Clarice? Nunca pensou nisso? Oi? Nível, diz que tem níveis, né? Até a Bíblia fala, né? Homem de pouca fé, perdoa minha falta de fé. Mas eu refletindo nesse sermão aqui que eu trouxe para vocês, e o título chama-se Fé no Impossível, então eu percebi que nós podemos dizer que temos dois tipos de fé. A primeira é a fé no impossível, e a segunda é a fé... A primeira é a fé no impossível, e a segunda é a fé... Quase. Aí é um problema, né? Que a gente pode confundir fé com presunção. Já aconteceu isso comigo. A segunda eu chamo também de fé no impossível. Só que nós vamos perceber que existem perspectivas diferentes, apesar de os nomes serem iguais. Por quê? Porque a fé no impossível, ela pode ser aquela fé que algo impossível pode acontecer, mas a fé no impossível também é aquela que você acredita que não vai acontecer. Então você tem a fé no impossível. Então as duas existem, o que muda é a perspectiva de quem as pratica. Um vai acreditar que aquilo que é impossível de acontecer, mas pelo poder de Deus pode acontecer. E tem aquele que ele já resolveu acreditar que não vai acontecer. Existe até uma lei chamada Lei de Murphy, vocês conhecem? O que a Lei de Murphy diz? Se algo tem que dar errado, vai dar errado. Tem alguns que até falam assim, comigo sempre dá errado. E ele já se intitula, né, o prejudicado, o azarado. Mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura dessa noite. Livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1, uma passagem bastante conhecida, as bodas em Caná da Galileia. E aqui foi um detalhe importante, foi o primeiro milagre de Jesus. Então leia comigo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E aqui eu quero abrir um parênteses. A Bíblia nos ensina um princípio aqui. Nunca vá a uma festa, a um lugar, se você não foi convidado. Está muito claro aqui, o autor fez questão de dizer, olha, Jesus e os seus discípulos foram convidados. Não foi Maria que chegou, filho, vem cá, vamos ali para uma festa. Não, traz os amigos também. Não, Jesus e os seus discípulos foram convidados.
E olha, nós somos cristãos, nós temos que dar o bom testemunho. Diz que, eu não sei se é lá em Belém, alguém falou que lá é o seguinte: você está fazendo um churrasco em casa, aí o vizinho já chega sem avisar nada, e já traz o outro vizinho, aí já liga para um amigo, e aí vai chegando gente que você não estava nem esperando. Diz que o pessoal já é acostumado assim. Eu falei, rapaz, o negócio é diferente, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, verso 3, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei-a de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Vamos parar por aqui um pouquinho, e eu quero convidar você a refletir em alguns pontos importantes dessa passagem. A primeira coisa que a gente precisa explicar aqui é que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, certo? E ele agora estava num casamento, curtindo ali aquele momento com os amigos, aproveitando aquele momento de lazer, né? Não foi com intenção nenhuma de chamar a atenção, não estava nos planos dele fazer alguma coisa que já iniciasse o seu projeto de ministério. Ele estava preparado, já estava batizado, né? O Espírito Santo já tinha descido, já estava sobre ele, e ele foi para esse casamento. E ele fala isso bem claro para a mãe dele, fala, olha, não chegou a minha hora. E aqui a gente precisa explicar também o porquê que ele usa esse termo, mulher. Fica parecendo assim que ele está indiferente com a própria mãe. Mas, na verdade, esse termo usado naquela época era como se fosse um exemplo de respeito. É a mesma terminologia que Jesus usa para falar com João na cruz, ao pedir para ele cuidar da sua mãe. Então, essa mulher agora vai ser a tua mãe. Então, ele usa o mesmo termo, o termo de respeito. Então, nós temos que lembrar disso, tá? Bom, Jesus, então, está ali no casamento com os discípulos. Ele já tinha sido batizado, não estava esperando aquilo ali, e o vinho acaba. E aí vocês já conhecem essa explicação. Para aquela época, deixar o vinho acabar era algo realmente vergonhoso. Eu não sei se você já foi a alguma festa ou já ofereceu uma festa em que a comida é pouca, e aí você fica desesperado, será que vai dar certo? Meu Deus do céu, me ajuda, vai embora a gente antes que acabe. Você fica naquela expectativa, né? Na nossa família a gente tem um lema, viva o bucho e morra o luxo, né? Comida em abundância é melhor sobrar do que faltar, porque não tem algo mais constrangedor num evento do que você, de repente, chega assim, a comida acabou, e agora? Então, eu acredito que naquela época os judeus tinham esse mesmo princípio, fartura, tanto é que eles faziam festas de dias, não se preocupavam com isso. Mas não sabemos o porquê o vinho acabou. Por algum motivo, alguém errou a quantidade, ou o pessoal bebeu demais e não estava esperando naquele dia que bebessem tanto, ou a festa estava muito boa, e aí o pessoal nem se preocupou, ou a comida estava muito salgada, e aí o pessoal começou a beber demais, porque, né, para compensar a comida salgada. Mas o fato é que o vinho acabou. E aí a mulher, né, Maria, chama Jesus. Eu quero abrir um parêntese aqui, para explicar uma coisa para vocês. Quem vai atrás de Jesus não é a dona da festa, é Maria. Mas se Maria que foi atrás de Jesus, subtende-se que alguém primeiro foi falar com Maria, certo? Maria descobriu de alguma forma e foi falar com Jesus. Então, dentro dessa passagem tem um ensinamento muito importante para você e para mim. Não está dentro do sermão o objetivo, mas eu queria aproveitar esse momento para falar. Nós precisamos ser como Maria. As pessoas precisam ver em nós a oportunidade de serem ajudadas, a oportunidade de chegar até Jesus. As pessoas procuraram Maria, e Maria teve a competência, o testemunho de conduzir para a pessoa que podia resolver a situação.
Muitas vezes Deus coloca nós em situações para que nós sejamos usados para ajudar a resolver aquelas situações ou aqueles problemas. Então nós temos que dar o mesmo testemunho de Maria. Maria poderia muito bem ter dito assim: olha, eu não posso fazer nada, vocês estão falando comigo, gente, eu estou quietinho aqui, para que foram falar comigo? Jesus não tinha feito milagre nenhum, ninguém sabia quem era Jesus ainda, desconhecido. Mas procuraram Maria, e Maria na mesma hora falou assim: vou levar para Jesus. Ele vai ter alguma solução, ele vai ajudar. Então, quando nós quisermos ajudar alguém, leve para Jesus. Você, mesmo sem saber o que ele vai fazer para resolver a situação, leve, porque ele vai conseguir resolver. Amém? Então Maria leva para Jesus, ele diz para ela que não é o meu momento, mas engraçado que Maria fala assim, é como se dissesse assim: fica tranquilo, filho, não se preocupa com isso não. Meninos, façam tudo o que ele mandar, tudo que ele disser, vocês obedeçam. E aí o pessoal foi lá e fez, ou seja, Maria não levou em consideração aquele pedido de Jesus, fala assim: mamãe, não é chegado o meu momento, eu não quero chamar a atenção. A Bíblia não relata, mas eu imagino que Maria deve ter dado aquele olhar para ele, aquele olhar que a mãe dá para o filho, sabe? Quando quer dizer alguma coisa sem precisar falar, deu aquela olhada com todo carinho e falou assim: você vai me negar esse pedido? É sério que você, o Filho de Deus, te carreguei na barriga, te sustentei e tudo, agora você vai fazer isso? E aí Jesus, porque assim, senão ele poderia ter dado uma enfatizada, mulher, não adianta. Jesus não disse não várias vezes. Na lição da semana passada, agora que passou, nós estudamos e nós vimos que o homem foi curado do endemoniado e pediu para seguir Jesus. Ele falou assim: não, fica aqui e vai dar o testemunho. Jesus disse não, então Jesus não tinha problema de dizer não, tá? E nós temos que aprender isso também, nós temos que saber dizer não. Então Jesus vai lá e prontamente fica calado, mas faz o que a mãe dele pediu. E ali eles colocaram as talhas. Quando a gente fala de 30 a 40 metretas, a gente está falando mais ou menos em torno de 30 a 40 litros. Então eram tachos grandes, que suportavam muitos litros de líquidos, de qualquer tipo. Mas ali, vinho. E eles começaram a encher aquelas metretas, aquelas talhas, e Jesus então faz um milagre. Então essa história é bastante conhecida, mas eu quero trazer para vocês reflexões em 3 pontos, para nós tirarmos lições dessa passagem. A primeira aqui é que nós temos que entender que a fé no impossível, ela é real. Entenda, você tem buscado atender as necessidades das pessoas, assim como Maria fez? As pessoas estão ao nosso redor, no trabalho, na escola, na família, e elas estão precisando de ajuda. Talvez estão caladas, mas estão dando sinais de que precisam de ajuda. Maria, ao perceber, ou talvez foi procurada, prontamente atendeu e levou as pessoas até quem podia resolver a situação. Ela percebeu o problema e não ficou inerte. Ela conduziu a situação para Jesus, o único que poderia resolver. Então a pergunta é: eu tenho olhado para o meu próximo? Eu tenho estado atento, tenho tido sensibilidade de perceber se as pessoas estão precisando? Muitas vezes a gente acha que é dinheiro, que é finança, e às vezes as pessoas precisam ser apenas ouvidas. O mundo está numa corrente de estresse, de depressão, de problemas psicológicos, as crianças, e nós temos percebido que muitas vezes as pessoas só querem sentar, conversar e serem ouvidas, desabafar e contar os seus problemas e encontrar alguém que as sinta simpatia e compaixão para com elas. Lá na escola que eu trabalho, que a gente atua, muitas vezes eu atendo pais que chegam lá extremamente chateados, nervosos com alguma situação, ou preocupados, e aí a gente conversa, ouve, o pai chora, e no final eu falo assim: vamos fazer uma oração. E aí eu oro com eles, peço que Deus os ajude,
E eu percebo que eles saem de lá com um semblante diferenciado, mudado. Parece que eles precisavam mais de um psicólogo, mais de alguém, um divã, para ouvi-los do que propriamente o problema resolvido. Às vezes a conversa resolve o problema. Às vezes o problema, a solução está com a pessoa, mas ela não percebeu ainda e não consegue enxergar, porque ela está tão focada no problema que ela não conseguiu parar para pensar que a solução também poderia sair daquele momento que ela está ali. E aí a gente coloca alguns pontos e a pessoa fala assim: não tinha pensado nisso? Nossa, sua ideia é legal. Poxa, eu não tinha pensado nessa situação. Olha, o que você falou me chamou a atenção, eu ainda não tinha observado isso. Nas conversas, a gente consegue descobrir se as pessoas estão dando sinais do que elas estão precisando. E Jesus tinha essa sensibilidade muito grande. E Maria também o teve. Então ela leva as pessoas que estão ali naquela festa desesperadas. Eu fico fazendo um exercício de imaginação. O noivo, a noiva, os pais da noiva principalmente, aquela angústia, falou assim: o que nós vamos fazer? Porque os dias de festa ainda estavam acontecendo, né? Tinha mais alguns dias para acontecer de festa, o vinho não podia acabar. Pessoas que estão desacreditadas, não têm mais esperança, estão precisando da nossa sensibilidade, da nossa paciência, para levarmos elas até Jesus. Um livro que você doa, uma mensagem que você manda, uma ligação que você faz, uma música que você compartilha, um bom dia, uma oração intercessória, tudo isso pode fazer a diferença na vida de alguém que está ao seu redor. Pense nisso. Você tem ouvido a voz de Deus? Esse é o segundo ensinamento. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem confiado nele e esperado na solução que ele tem para dar? E aí a gente entra naquele tópico que eu falei, a fé no impossível. Aquelas pessoas procuraram Maria, Maria leva até Jesus, mas na mente delas era impossível que aquela situação fosse resolvida. Imagina, você está numa festa, está todo mundo ali, a festa já está acontecendo, e você não tinha um depósito de bebida aberto 24 horas para resolver o teu problema. Você não tinha um supermercado. Você não tinha um shopping que tinha a oportunidade de você ir lá até 10 horas e ter algo para comprar. Não tinha. Ou você tinha planejado, programado e fazer com aquilo, ou você não tinha outra opção. Mas aquelas pessoas, então, desesperadas para resolver o problema, sem saber como seria resolvido o problema, chegam e se deparam com um homem simples, comum, e aí fala para os: olha, podem encher as talhas de água. Vamos ser sinceros, você e eu nessa situação, você ia pensar o quê? Está de brincadeira, né? Encher essas talhas de água? O que esse cara vai fazer? Que trabalho é esse? A gente vai encher isso de água para quê? Já pediu para o seu filho fazer uma coisa que ele não entende o porquê? Mas para quê? Faz, filho. Mas por quê? Estou pedindo, mas não vai dar certo. Mas você nem sabe o que eu estou falando. O filho não entende, a gente sabe o que é. Então Jesus faz a mesma coisa. Mas o interessante é que aqueles homens não questionaram. Pelo menos o texto não menciona isso. Eles simplesmente obedeceram. Encheram as talhas de água e acreditaram que Jesus ia fazer alguma coisa. Muitas vezes Deus permite provações ou envia provações na sua vida e na minha para saber se você está preparado para dar o passo da fé e confiar de que Ele pode fazer o impossível. Se nós olharmos para a história dos patriarcas, nós vamos perceber que homens que entraram no rol da fé foram testados. Muitas vezes foram vitoriosos e outras fraquejaram, porque Deus queria provar se de fato a fé no impossível estava no coração deles. Como que você enfrenta um gigante sabendo do seu tamanho
e olhando para o adversário, sabendo que ele tem total condição de trucidar você, mas você encara isso, sabendo que Deus está com você e pode fazer o impossível. Como que você larga a sua família para trás, vai morar no deserto em tendas, sem saber para onde vai, simplesmente porque Deus falou, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como que você vai para uma terra estranha como escravo, e chegando lá, você decide ser fiel a Deus, mesmo sobre todas as injustiças. E Deus glorifica você e torna você governador de uma nação estranha, para que você possa salvar não só aquela nação, mas a vida de toda a sua família. Amém. Se nós analisarmos a história de Naamã, o servo teve mais fé do que o próprio Naamã. Falou, Senhor, se ele te tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor ia fazer? Ia. Ele te pediu uma coisa tão fácil. Entra no rio e mergulha, homem. Deixa de ser cabeça dura. É isso, muitas vezes a gente quer achar racionalidade naquilo que Deus não precisa. Não é os seus sentimentos, não é a sua crença no que você acredita ou consegue ver que vai limitar a ação de Deus. Ele é o Deus do impossível. É aquele que está fazendo um lugar para você e para mim que olho algum, ouvido algum, jamais viu e ouviu e nem mente alguma conseguiu imaginar. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus está fazendo tudo diferente do que você e eu conhecemos? Ele até coloca algumas coisas lá, as ruas serão de ouros, o mar de cristal, mas na nossa mente finita a gente acha que sabe o que vai ter lá, mas a gente não sabe. E quando você sai de casa e ora a Deus e pede para Ele que conduza a sua vida, aí você está dizendo, Senhor, eu estou tomando uma decisão de fé, porque eu não sei o que pode acontecer nesse dia, mas eu confio que o Senhor vai cuidar da minha vida. E o Senhor vai fazer o possível e o impossível por mim. E que seja feita a tua vontade. Então os homens encheram ali e Jesus faz o milagre. E o interessante é que, ao provar do vinho, levam para o mestre e ele prova e fala assim, gente, o que está acontecendo? Vocês deixaram o melhor vinho para o final? O costume era o contrário, você servia o melhor no início, o pessoal já ficava barriga cheia. O meu avô tinha uma técnica lá em casa, o meu avô por parte de mãe. Ele falava que era o tisuki. Lembra do suquinho da baleinha? Ele disse que as pessoas, quando chegavam na casa para visitar, as pessoas serviam primeiro o suco da baleinha, o tisuki, para encher a barriga de suco. Aí quando vinha com a sobremesa, o prato principal, já estava todo mundo satisfeito, então comia pouquinho. Então, naquela época não era diferente não, dava o melhor primeiro. O pessoal, comia, já saía, a primeira impressão é que fica, então comia, já saía falando bem da festa. O suco ruim já por final, ninguém nem percebia. O melhor já tinha provado. Mas aqui foi ao contrário. O suco que foi servido foi o melhor, e o que Jesus fez foi melhor ainda. Então o homem ficou assim, como assim? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Isso é falta de educação. Isso é desonroso. Vocês enganaram os seus convidados. Vocês disseram que iam dar o melhor e aí vocês estão guardando o melhor para mais tarde. É como se fizesse, vou dar aqui o tisuki, e quando a galera já tiver com a barriga cheia, a gente fica com o melhor para o final, o pessoal vai embora e o melhor fica para nós. Uma vez eu estava em casa com minha mãe lá em Paraíso, e não sei o que aconteceu, a gente comprou uma caixa de chocolate, e está nós dois sentados no sofá, e abri a caixa de chocolate, e alguém toca a campainha. E aí eu dei aquela olhada de longe, sem que a pessoa do portão percebesse, e era uma amiga da minha irmã, e eu
assim, do impulso, na brincadeira, eu sempre faço essas brincadeiras com minha mãe, eu falei para ela assim, ó, corre e esconde a caixa. E ela, no impulso, também correu. Foi para o quintal com a caixa. Quando ela chega lá no quintal, ela fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. E aí volta, eu me acabando de rir, ela volta rindo também. Aí eu abro o portão, a moça entra, sem entender nada, a gente morrendo de rir. Aí ela, o que foi, gente? Aí vamos contar para ela, né? Aí ela, sério que vocês estavam aí por causa disso? A gente serviu o chocolate para ela tudo, mas naquele momento o impulso da brincadeira, minha mãe estava tomada tanto pelo desejo de consumir o chocolate, que na mesma hora quando eu falei, corre, esconde, ela, ó, não pensou duas vezes, falou, vou correr e vou esconder. Esse homem, ele estava revoltado, e aí ele pensou, rapaz, vocês deixaram o melhor para o final. E ele disse o seguinte, como que vocês têm comportado com a resposta de Deus? Jesus pede para encher as talhas de água, faz um milagre e o homem reclama. Muitas vezes você e eu estamos reclamando de barriga cheia. Estamos olhando só para os problemas, ao invés de focar naquilo que Deus já fez, faz e ainda vai fazer na sua vida. Aquele homem, ele tinha que ter falado assim, gente, vocês estão com isso aqui, que coisa maravilhosa, como é que vocês fizeram isso? Mas ele se atentou para o problema que tinha acontecido. O texto ele pode ser interpretativo, pode ser que ele foi alegre. Poxa, que legal, ainda tem vinho e ainda é melhor do que o que tinha. Pode ter sido isso. Então você e eu podemos ter esses dois comportamentos na nossa vida cristã. Quando Deus responde de uma forma que você não espera, você pode ficar muito feliz e agradecer a Deus, ainda que não seja daquela forma que você esperava, ou você pode reclamar e falar assim, Senhor, poxa, era isso então? Se eu soubesse. Imagine a cena de Abraão, depois de tantos anos andando no deserto, você, Senhor, você me prometeu um negócio e até agora nada, estou morrendo aqui, 2 filhos, um já com raiva do outro. Lembre-se, os caminhos de Deus e os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E muitas vezes a gente não vai entender, mas a gente pode tomar a decisão de aceitar de coração agradecido. Você tem o direito de questionar, de falar para Deus, olha, não gostei, mas seja feito a tua vontade. Jesus, ao questionar no jardim do Getsêmani, ele estava dizendo muito claro, Senhor, eu estou sofrendo e eu não queria fazer isso. Se eu pudesse escolher agora, como nessa situação, eu voltaria atrás, mas eu sei do que é preciso ser feito. Eu tomei a decisão lá no céu para vir, então eu não posso voltar atrás. Então, Jesus toma a decisão lá no céu de nos salvar, ele pensa em desistir, mas ele lembra da decisão que ele tomou. Então, você hoje passa pelo mesmo processo diariamente. Um dia você decidiu seguir a Jesus, e muitas vezes você vai pensar em desistir, mas você tem que lembrar da decisão que você tomou um dia. E se você tomou essa decisão um dia de servir a Cristo, confiando que Ele pode fazer o impossível, por que você vai desistir agora em meio a situações difíceis? Se Jesus não desistiu e falou que aquele que confiar nele e for fiel e perseverante até o fim, Ele dará a coroa da vida, por que eu e você vamos desistir? Então eu quero convidar você a refletir nesses 3 pontos, e vamos aqui então recapitular para nós irmos para a parte final. Nós temos então 2 tipos de fé: a fé no impossível, aquela que você acredita que as coisas podem acontecer, mesmo que sejam impossíveis, mas para Deus tudo pode. Existe aquele grupo que acredita também na fé no impossível, mas que acredita que as coisas jamais poderão acontecer porque são impossíveis de acontecer. E a gente, analisando esse texto, a gente tem 3 lições. Primeiro, se você tem buscado atender às necessidades das pessoas, assim como Maria e Jesus buscaram atender. Segundo, se você tem ouvido a voz de Deus, os ensinamentos de Jesus, e tem aceitado de coração agradecido, vai lá e enche as talhas de água e confia em mim, eu farei as coisas acontecerem. E o terceiro, se você tem se comportado com as respostas de Deus, como que você tem se comportado com as respostas de Deus?
Se a resposta dele não foi aquilo que você esperava, como que você tem reagido? Você tem reagido com o coração agradecido ou não? Somente o sangue de Jesus pode nos salvar. Aquele milagre que Jesus fizera, transformando a água em vinho, é um prefácio da glória de Jesus e seu caráter divino e no seu sacrifício na cruz. Pois antes, na cruz, eles ensinam-nos a beber do cálice que simboliza o seu sangue, que seria derramado na cruz em perdão do seu e do meu pecado, para nos reconciliar com Deus. Apocalipse 3:20, eu convido você a ler para nós finalizarmos esses últimos textos. Apocalipse 3:20, para que você saia com essa esperança na fé, naquele que todo pode as coisas, numa promessa maravilhosa que Ele tem para você e para mim. Apocalipse 3, verso 20, e olha o que diz aí: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Um dia, você e eu aceitamos a Jesus, mas todos os dias Ele bate a sua porta. E se tem alguém aqui que ainda não aceitou, Ele continua batendo a sua porta. E Ele quer que você experimente a fé no impossível. Porque tem um grupo de pessoas que Ele está esperando, ansioso para ver. E esse grupo está lá em Apocalipse 14:12, bastante conhecido por todos nós. Talvez alguns saibam até de cor, que diz o quê? Alguém lembra? Aqui está: os que guardam e a fé em Jesus. Existe um grupo especial que Deus está esperando ansiosamente para rever. E esse grupo está aqui em Apocalipse 14:12. Os que perseverarem, os que guardarem os mandamentos e os que mantiverem a fé em Cristo Jesus. Maria teve fé que Jesus poderia resolver. Aqueles homens simples que encheram as águas acreditaram que algo podia acontecer. Você e eu precisamos continuar acreditando que Deus está no comando de todas as coisas e que aquilo que precisa acontecer na sua e na minha vida, para a honra e glória dele, vai acontecer, se você assim permitir. Que você continue confiando nesse Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor age em meio à nossa falta de fé, à nossa pouca fé, ou quando nós acreditamos que algo não pode acontecer. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós falhamos em acreditar que o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor criou os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Que nenhuma folha cai sem que o Senhor saiba. Que o Senhor consegue contar todas as estrelas que existem nas galáxias. Que o Senhor sustenta com tua destra fiel todas as coisas. Que nada nesse mundo, no universo, acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor esteja no controle. Que nós consigamos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, entregar a nossa vida a Ti, ó Pai. Fazer, ó Deus, a Tua vontade. Batiza-nos com Teu Santo Espírito e ajude-nos a termos fé até o fim e perseverar, porque existe uma promessa especial que está na Tua palavra. Os que perseverarem, os que guardarem os mandamentos e os que mantiverem a fé em Jesus serão levados para morar contigo nos céus. Ajude-nos, ó Deus, como nós aprendemos hoje, a ser pessoas que levem os outros até Jesus, que levem as pessoas para a solução da vida, que é Jesus. Que estejamos sensíveis a ouvir, ver e sentir as necessidades das pessoas e ajudá-las quando for importante e necessário, quando for da Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a confiar que tudo é possível em Teu nome. Ajude-nos, ó Deus, a não reclamar das decisões que o Senhor mandar para nós, a não questionar o que o Senhor escolheu para nós, mas termos o coração gratidão por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.